Você já sabe. Aqui, a sua opinião, ela é livre e democrática, toda informação checada, com qualidade e responsabilidade, acima de tudo, o nosso Deus Todo-Poderoso. E você, hein? Nos dando o carinho de sua audiência. Porque agora eu vou com entrevista no programa. 17 horas, 18 minutos, 5 da tarde, mais 18 minutinhos. Ao nosso lado é o padre, pode me corrigir, Antônio Carlos Neves, é isso? Decorei, tá vendo, seu padre? Padre Neves, ele que é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Amparo, aqui no município de Capela. Seja bem-vindo ao programa, um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, padre. Boa tarde, Nilmar, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nesta hora também sagrada, porque a comunicação faz parte do dia a dia do ser humano. E para mim é uma grande alegria poder compartilhar e participar deste momento com o Nilmar e com todos os seus telespectadores, ouvintes. Uma boa tarde a todos. Perfeitamente, Padre Neves, carinhosamente chamado, pároco da paróquia de Nossa Senhora do Amparo, há pouco tempo em Capela, como eu falava aqui no programa, substituiu aí também o padre Tenório Fialho, também esteve conosco no programa, enfim, está substituindo a altura. Padre Neves, quanto tempo em Capela? Então, Nilmar, eu cheguei aqui no dia 4 de fevereiro de 2022 e já estou quase às vésperas de completar um ano. Certo. E um ano quase intenso de trabalhos, conhecimento do povo. Por sinal, Capela é uma cidade maravilhosa, tem um povo muito amistoso, um povo muito carinhoso, muito atento e disponível também a criar bastante laços de amizade, de respeito. Para mim, está sendo formidável viver nesta cidade com quase um ano de capelense. Já me sinto capelense, viu, povo de Deus? Seja bem-vindo à Capela, sinta-se à vontade nos braços da nossa querida Capelinha. Então, o senhor à frente da paróquia Nossa Senhora do Amparo, isso? Isso. Desde fevereiro, tentando reativar todos os trabalhos que o Padre Tenório deixou, até porque a pandemia, como o senhor sabe, e todos, afetou muitos segmentos da sociedade, né? E a igreja não foi também isenta dessa realidade. Perfeito. As igrejas fechadas, o povo com receio de sair de suas casas, mas de uma forma ou de outra a gente tentou conseguir um desempenho de acordo com a perspectiva da igreja, e com o Padre Tenório, desde o ano passado, mais ou menos, ele retornou às atividades e eu estou dando continuidade com bastante empenho, entusiasmo e alegria. Perfeitamente. Nós sabemos sim que a pandemia ela teve que ver uma readequação de tudo, as atividades eclesiásticas tiveram que paralisar, enfim, por um bom tempo, e agora, como o senhor disse, uma reativação, reiniciando. E padre, a paróquia, daqui a pouco nós vamos falar sobre a missa dos homens, mas a paróquia de Nossa Senhora do Amparo, nós sabemos que ela tem um histórico, ela, ao tornar-se paróquia, ela teve aí o padre Eriston, isso, à frente da paróquia, que infelizmente nos deixou de forma trágica, foi para o braço do pai, e o primeiro pároco da paróquia de Nossa Senhora do Amparo, padre, foi o padre Eriston. É verdade, eu o conheci, eu já era sacerdote, era padre, e ele estava ainda no seminário. Depois que ele foi ordenado, nós nos encontrávamos no dia a dia dos trabalhos na arquidiocese, e infelizmente ele nos deixou, como você mesmo disse, de forma trágica. Mas uma coisa é muito importante, ele deixou um grande legado. Sim. Por onde eu passo, por onde eu converso com as pessoas, o que se tem dito a respeito do Padre Eriston é de realmente ficar feliz. O homem deixou um trabalho, principalmente junto com a juventude, que sente saudade, Alguns já chegaram na fase adulta, mas aqueles que realmente o conheceram sentem saudades dele. Por sinal, fizemos a missa no último dia 24 de novembro, de 8 anos de sua partida. E a igreja estava cheia de bastante pessoas remanescentes que o conheceram e que se emocionaram, choraram, outros sentindo grande saudade do seu trabalho. Mas
Infelizmente, esse fato trágico aconteceu e o bispo teve que colocar o padre Tenório. Sim. E após o padre Tenório, eu cheguei para dar continuidade. Perfeitamente. A gente levantou esse assunto também por ser o primeiro pároco. A paróquia de Nossa Senhora do Amparo tornou-se paróquia há pouco tempo, nesse caso, né? Já que esteve ele como primeiro responsável, né? E a sua história realmente, o padre Eristo, eu acompanhando as atividades eclesiásticas em uma igreja evangélica e em uma comunidade aqui no bairro São Cristóvão, ao lado da igreja católica, né? E o padre Eristo, uma certa vez, ele chegou até o pastor, disse: pastor, vamos conversar. Pastor, bora. Ele disse: pastor, surge os boatos aí que eu estou querendo tirar vocês daí, mas nada disso. Eu celebro a missa e o senhor celebra o culto e a gente segue a palavra de Deus. Então, isso foi cordial e ficou guardado na memória de todos, né? É claro que, como disse, primeiro Paulo, né, foram substituídos pelo padre Tenório, agora pelo senhor, e ambos respondendo à altura, né, o que o padre Eristo deixou em capela. Isso que é importante. É bom quando a gente passa e deixa saudade e as pessoas abraçam, né? E o senhor agora, não é por estar na sua frente, que eu já disse aqui, quando tiver de fazer a crítica, jornalisticamente a gente vai fazer, claro, sempre construtiva, né? Mas o senhor tem recebido muitos elogios aqui em Capela desde a sua chegada, tá? Obrigado, eu agradeço. Eu sempre tenho me colocado diante da presença de Deus, para que todo o trabalho que eu possa fazer não tenha somente um cunho administrativo, até porque isso faz parte do dia a dia de qualquer entidade. Sim. Mas que a minha ação enquanto sacerdote, enquanto padre, seja uma presença de um Deus invisível numa humanidade que é a minha, para servir o reino de Deus e levar o povo à vida plena em Deus, conhecendo os seus ensinamentos e a proposta da igreja nesses anos que vem exercendo a atividade aqui em Capela. Perfeitamente. Estamos conversando com o Padre Neves, Padre Antônio Carlos Neves, pároco da paróquia de Nossa Senhora do Amparo, nesse papo maravilhoso, né? Tentamos trazer outras vezes, mas por falta de tempo, o padre, como já falou aqui, está trabalhando em uma readequação na paróquia, enfim, retomando suas atividades pós-pandemia, né? Pós também a substituição do padre Tenório, e ficou a agenda sempre apertada, mas hoje deu, né, padre? Um abraço para a galera do YouTube. Deu, verdade. Você, a voz e a voz do povo. É verdade, a agenda apertada, a demanda também muito grande, mas uma coisa é certa, meu irmão. Sim. É muito bom trabalhar para Deus, né? Sim, sim. É muito bom estar à disposição do reino de Deus, porque Ele merece todo o nosso esforço. O que nós fazemos enquanto cristão e cidadão ainda é muito pouco daquilo que Ele merece. Deus merece muito mais, Deus merece muito mais. E mesmo Ele conhecendo as fraquezas nossas, de qualquer cidadão e cidadã, Ele sabe que nós temos potenciais, porque Ele próprio colocou em nós o seu Espírito, sabe? E nós podemos fazer muita coisa para a salvação de muitas almas e a felicidade do povo de Deus. Basta a gente se abrir à graça e à ação do Espírito Santo. Perfeitamente. Olha, eu quero mandar um abraço aí a todos acompanhando a gente pelo YouTube. Jornal Fala Capela de Madavi, você já pode se inscrever lá também. Mandar um abraço aí também a todos que nos acompanhando através do grupo de WhatsApp, a Voz do Povo. Rapaz, também através do grupo de WhatsApp Capela Você e a Voz. A todos acompanhando aí o programa de ponta a ponta, de lugar a lugar, com o melhor da notícia, com o melhor da informação. A gente abraça a todos, né? Mas a gente nas lives, produção, a gente chama a lista aí. Sim, Maria Serafina. Dona Serafina, ela está lá na Rua das Pedras acompanhando o programa. Dona Maria Serafina, forte abraço. Jusileide. Isso, José Neves, Padre Neves aqui da paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Então, padre, o senhor há quase um ano aqui em Capela, né? Fazendo o ídolo chamado de Cristo, né? O ídolo de Cristo, aliás, né? Para pregar a todos, né? E a gente sabe que é se entregar, né, padre? A gente fala em off, né? E se entregar. O serviço pastoral não é fácil como muitos pensam, né, padre? Olha, toda atividade tem os seus prós e contras, né? Sim. Mas eu acho que o básico e o belo de tudo é que nós temos uma força divina que faz a gente suplantar qualquer dificuldade. Ou seja, nós não podemos
jogar a toalha a qualquer modo, ou qualquer situação, porque as coisas estão ruins. Por exemplo, o mundo vive uma grande crise Sim. institucional, moral, os problemas aí da sociedade, as instituições até religiosas vivem uma certa crise de credibilidade, né? Então nós temos que lutar para resgatar essa realidade em que nós nos encontramos hoje. Olha aí o quebra-quebra que aconteceu em Brasília, independente Sim. da questão política partidária. Sim, sim. Existe uma desorganização social intensa. E se a gente não trabalhar o coração das pessoas, dizendo para elas que ela tem uma responsabilidade enquanto cidadão, cidadã, e também moral e cristã, a gente não vai conseguir resolver os problemas sociais da sociedade. Pense que o trabalho é intenso, mas é muito, muito satisfatório. Deus não nos abandona. Perfeitamente. E o senhor falava muito bem sobre a situação que o Brasil vivencia aí, nesse quebra-quebra, envolvendo até nomes de que não tem a ver com a situação, ou seja, é o desequilíbrio de algumas pessoas que confundem as coisas, né, padre? E aí fica difícil. Eu sei que existem situações que devem ser resolvidas o mais rápido possível, Sim. né, em qualquer situação. Por exemplo, a miséria do povo, né? Saber que existe miserabilidade ainda no século XXI, onde Sim. o mundo produz milhões e milhões de toneladas de alimentos e as pessoas passando fome. Perfeitamente. Isso é injusto, não poderia acontecer isso. Em qualquer lugar, a gente vê pedintes nas igrejas, pedintes Sim, nas sim. ruas, Sim. pedintes em qualquer lugar, se são mentirosos ou não, se são aproveitadores ou não, mas existe, é uma né? cultura que foi implementada em virtude de uma força de necessidade, a força da necessidade, ou de aproveitadores aí do bom senso e da boa fé das pessoas. Mas que existe uma situação a ser resolvida, isso existe. Perfeitamente. Inclusive, ontem, essa semana, nós entrevistávamos aqui no programa o ex-vereador pelo município de Capela, o Jorgival, né, e a gente tocávamos um pouco nesse assunto com relação à saída de pessoas do município de Capela para outros estados porque não tem a condição financeira. É o que deixa a desejar em nossa Capela, em Japaratuba, enfim, é o poder aquisitivo. Né? Nós não temos indústrias para poder agregar os pais de família, enfim. O número de famílias baixa renda a cada dia crescendo aqui na região. A gente chamava até a atenção, né, do poder público, né, dos gestores, da gestora municipal, do então deputado eleito, né, para que possa, né, todos se unirem força para poder resolver a situação financeira da região. Nós temos destilarias, né, de cana-de-açúcar que apenas trabalham 4, 5 meses e logo após desemprega todos, ficam a cidade com todos. Só corrigindo, Com as não mãos. todos. Ainda continua uma parte trabalhando. Perdão. Produção. Continua uma parte trabalhando. Então, mas aí, uma boa Manutenção, parte, a parte de né? manutenção. Certo, a produção aqui falando mais. Mas a parte de manutenção fica, mas é bem diminuto o número de pessoas. E muitos de outros estados. E aí Capela fica a ver navio. Como diz o ditado, né? E aí a família baixa renda, o número de famílias ela cresce, é crescente. E aí os senhores padres acompanham, os pastores sabem, acompanham também. É como disse o senhor, o número de pedidos cresce, né? O número de pessoas precisadas cresce. E a gente mais uma vez chama a atenção de todos, o poder público, para que possam lutar com relação ao poder aquisitivo de nossa região. Que a gente vem falando há muito tempo. Há muito tempo que a gente vem falando na imprensa, às vezes até somos mal interpretados, mas a gente vem falando. O poder aquisitivo da Capela, por exemplo, está ruim. Precisa melhorar. Pois não, pai? É verdade, eu acho que isso atinge, parece que o Brasil como um todo, né? Ou seja, são fatos históricos que aconteceram no nosso, por exemplo, coronelismo, né? Toda uma questão do trabalho ficar na mão de poucas pessoas, né? E a maioria das pessoas desempregadas, né? Essa questão da safra e anti-safra é um gargalo que vai permanecer, infelizmente, por um bom tempo, porque a questão política talvez não tenha tanto interesse de resolver essa questão. Perfeitamente. Né? Então, agora, deveria sentar à mesa quem? Aqueles que são os primeiros responsáveis nesse sentido. E até eu abro um parêntese.
nenhuma religião, nenhum credo pode ficar alienado aos problemas sociais do povo. Perfeito. Ou seja, deveria também ouvir essa classe, né? Sim, sim. Ver o que é que nós temos como propostas para dar Sim. a esses segmentos que possam ajudar a melhoria do poder econômico da sociedade. Perfeito. Então, por que não ouvir? Por que não sentarmos à mesa junto com aqueles que podem realmente resolver diretamente com a nossa contribuição, com ideias, não ideologias, mas ideias concretas para resolver os gargalos da sociedade, né? Perfeitamente. E os senhores que vivem o dia a dia ao lado do povo, né? São os pais na fé daqueles que assim buscam. Então, teria que ser chamado mesmo, concordo plenamente, né? Vamos sentar, ou seja, não vamos deixar para isso acontecer apenas nos 45 dias de campanha. Que nos 45 dias de campanha, estou ao lado do Padre Neves, também me acompanhando a pastora Simone França, a pastora Maria Nascimento, são líderes também eclesiásticos, autoridades eclesiásticas, né? Não vamos deixar para os 45 dias da campanha, que a igreja é visitada, a procissão é visitada, né? Os cultos são visitados, e depois, vamos deixar isso não. Então, vamos sentar agora, porque agora é aqui é a hora. Passou-se a campanha, né? Sentar, já convida-se os padres da cidade, quero inclusive mandar um abraço aí, saudar também o padre Aécio Cruz, paróquio da paróquia de Nossa Senhora da Purificação, Capela Rica, tem 2 padres, viu? É bem aventurada a capela, né? Um grande irmão na fé, Padre Aécio. Maior alegria estarmos juntos nesse trabalho. Vai estar conosco aqui falando sobre a festividade Nossa Senhora da Purificação, né? Que acontecerá no final do mês. Então, é preciso convidar as autoridades eclesiásticas, porque são eles que estão também ao lado do povo. Aliás, passam a maior parte do tempo os senhores eclesiásticos. Porque é aquela questão, o representante do poder, o vereador, o prefeito, ele está mais isolado, vive mais isolado, parece mais no tempo da campanha. Mas o padre, o pastor está ali todos os dias, alguém vai aonde? Eu estou precisando, eu vou até o padre, que a pessoa é meu líder, é uma pessoa de confiança que eu posso descer o meu desabafo, né, padre? Eu acho que a sensibilidade e a racionalidade, elas devem caminhar juntas. Por quê? Porque eu sinto o problema do outro, Isso. O outro sente o meu problema, e vamos sentar à mesa para racionalmente Sim. a gente ver o que pode ser feito. Perfeitamente. Ou seja, não é uma fórmula matemática, mas não se resolve assim, porque existem várias instâncias envolvidas nesse campo da resolução de problemas sociais, né? Mas o que nós poderíamos fazer de princípio? Colocar os problemas sobre a mesa, ver quais são os primeiros meios a serem utilizados e chegar ao ato concreto para minimizar, né, a situação do povo a priori, a princípio, e depois sanar, se possível, os grandes problemas da sociedade. Só que isso passa ano, sai ano, entra ano, e a gente percebe que as coisas não estão sendo resolvidas como a sociedade mereceria, né, ou merece ser atendida, né? Perfeitamente, né? A gente também pede aquela minoria, aquelas pessoas que diz a missa dos homens. Quero que o senhor fale um pouquinho sobre a questão dessa atividade voltada aí ao público masculino, tá? Então, Nilmar, a gente que vai ouvindo a comunidade e sente que no passado as pessoas sempre comentam que essa atividade com os homens já acontecia. Né? O grande padre Jerônimo, que hoje já não exerce mais o ministério, ele fez uma atividade quando era pároco da Purificação. Sim. E até foi transmitida a atividade pelo Fantástico. Não sei se o senhor recorda, né? Recordo. Então, ouvindo algumas pessoas, eu fiz a seguinte pergunta: e por que não resgatar? Não se copia coisa ruim? Isso. Por que não se copiar coisa boa? Né? E outra coisa, dizem que os homens não têm jeito para a igreja. Será que é isso? Será que o homem só gosta de ir para a roça, de ir para o escritório, de ir tomar conta da sua empresa? Será que ele não é um ser religioso ou é um ser simplesmente social e coloca comida em casa? Ou seja, qual é a visão que se tem do homem?
Mas olha, Jesus Cristo chamou homens para trabalhar, Sim. para ser os primeiros discípulos e apóstolos. Então, o homem tem um valor, né? Os preconceitos que são atribuídos aos homens, ou as suas qualidades, ou os seus defeitos, isso historicamente se vê aí comentando pelas esquinas e praças e ruas e dentro da nossa residência. Mas eu acho que tudo pode ser mudado pela força de Deus. É por isso que eu proponho essa atividade na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, às 18 horas, saindo ali do Trevo da Santa. Iremos fazer um grande aglomerado de homens com velas nas mãos e com um terço, porque nós temos aqui na nossa igreja, no Brasil, um movimento chamado Terço dos Homens. Ou Sim. seja, só as mulheres que rezavam um terço, não é verdade? Sim. Hoje já tem homens que rezam um terço. Então quer dizer que historicamente as coisas estão mudando para bom, não para o mal. Então nesse sentido nós estamos convidando os homens, né, aqueles que realmente se denominam cristãos, os católicos, mas aqueles que também querem nos acompanhar de outras religiões podem vir também. Nós somos, lembro agora do padre Éristo, né, quando conversou com o pastor naquela ocasião que o senhor citou. Eu acho que a comunhão é muito importante. Então, nesse sentido, essa atividade religiosa é para dizer aos homens de Capela e região que eles são amados por Deus. Eles são pessoas importantes na sociedade. Perfeitamente, porque a gente observa aquele costume antigo, né, de só as mulheres e a carismática, Isso, né? isso. Só as mulheres estarem rezando texto, as mulheres, nas missas dominical, a maior frequência seria feminina, né? Na semana já não se fala, né? E agora a gente observa aí já a mudança, o despertar para o homem e a igreja, né, pai? É verdade, porque a igreja não foi feita para aquilo que a sociedade chama para carolas, para beatos ou beatas, né? A igreja foi feita para todos. Foi Cristo que criou a igreja. A igreja não foi criada por mim ou por nenhum líder religioso. A igreja foi criada por Deus. Deus quis a igreja, né? Na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela.